Boa tarde. Hoje no programa Sociedade Aberta destacamos a educação e os valores tradicionais da família cabo-verdiana. Como é que os valores podem ser introduzidos nos currículos escolares para termos bons cidadãos? No programa estamos a receber o Ziel Moraes, ele é especialista em educação, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estar aqui conosco. A gratidão sobre nós. Também conosco nós temos a Antónia Moço. Ela é cientista social. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. E ao longo deste programa você pode participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714, o número aparece agora no ecrã. Pode dar um toque e a nossa produtora vai retornar a ligação e terá a oportunidade de dar a sua opinião sobre a educação e os valores tradicionais da família cabo-verdiana. Hoje com este tema, educação e os valores tradicionais das famílias cabo-verdianas. Lembrando mais uma vez que você pode participar, é só ligar para 594 9714. 597, portanto o número está ali agora, 594 9714. Vamos então começar. Primeiro eu gostaria de perguntar ao Ziel Moraes, enquanto especialista da educação, de que forma, quais os valores que a família deve começar a ensinar as crianças, primeiro? Bom, é importante frisar desde logo que a questão dos valores, eles se aprendem ou são ensinados em casa. Essa é a primeira coisa que nos vem à mente, e valores estes que são a integridade ou a honestidade, pensamos na responsabilidade, isso já com uma visão para a cidadania. Pensamos em valores como a solidariedade, pensamos em tantos outros valores que devem ser ensinados em casa quando nós pensamos uma criança, um aluno, um homem ou uma mulher para uma sociedade e para um Cabo Verde melhor. Então, poderíamos fazer um leque aqui de muitos valores, muitos princípios que se deve ensinar desde cedo a uma criança, a um aluno ou a um educando, dependendo da realidade, mas eu acredito que esses são os mais importantes. Claro que há muitos outros, entre a justiça, entre o respeito ao outro, entre o perdão, a gratidão, e a gente poderia fazer um leque variado aqui que devem ser trabalhados. E acho que é necessário nós dizermos às pessoas diretamente, não é, Antónia Moço, quais os valores, porque há, pelo menos ao preparar este programa, percebi que há muita dúvida sobre quais os valores que as pessoas devem ensinar às crianças. Bom, quando nós falamos de valores, nós estamos a falar são ideais coletivos numa sociedade onde define o que é bem, o que é mau, o que é certo, errado, o que se pode fazer ou não. Portanto, o que é socialmente aceito ou não é. Daí que as sociedades também devem ter um trabalho bastante firme no sentido de definir que sociedade nós queremos ser. Definir esses valores. Porque, como deve calcular, os valores também vão variando de época e também de sociedades. Nós temos que eleger quais são os valores que nós, como projeto de sociedade, nós primamos, nós precisamos. E, em função disso, também fazer esse trabalho todo. Há aqueles valores que na verdade, nós dizemos que são necessários, devemos cultivar e ensinar às crianças. Eu até elenquei alguns, honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, solidariedade e outros tantos. Primeiro, a questão da honestidade. A honestidade é importante porquê? A honestidade... Ensinar a criança, o adolescente, para depois ser um homem, uma mulher honesta, mas isso tem que começar de lá atrás, não é? Claro que sim, e quanto mais cedo, melhor. E quando nós falamos da honestidade, nós estamos a falar precisamente da confiança numa sociedade melhor. E é um valor... tal como o respeito pela opinião do próximo, a justiça, o cuidado com o nosso semelhante, os valores ambientais, são valores que é difícil, nós não vamos conseguir fazer uma hierarquia dos valores. Todos são importantes, nós precisamos de todos eles. E esses valores são passados
são transmitidos, porque não são inatos, nós não nascemos com eles. Portanto, resulta de uma aprendizagem, de uma socialização. E essa socialização só é feita de humanos adultos para humanos. Portanto, isso é que falta muitas vezes no processo de educação. Então, como cultivar mais esses valores? Eu acredito que deve ser bem cedo. Nós temos aí, naquilo que é a minha leitura, uma criança com 6, 8 anos, ele já definiu, ou já está definida, aquilo que será a sua postura, o seu caráter. Então, desde cedo, tem que preocupar que desde cedo se ensina a criança, se ensina em casa esses princípios, porque nós vivemos num mundo de muitos desafios. E se a criança não tiver essa educação bem cedo, e quando começar a enfrentar os desafios e não ter essa educação, isso complica a sua vida, a sua postura e as suas decisões na vida. E como a colega já mencionou e bem, eu quero falar de um modo mais simples, é pelo exemplo. É o mais velho ensinando ao mais novo, ou seja, os pais, os irmãos mais velhos, ou aqueles que estão no mesmo, na convivência familiar, é que deve passar esses valores, é que deve ensinar, e não se ensina por dizer faça, se ensina, olhe o que eu estou fazendo e faça, ou nem precisa dizer, porque normalmente uma criança que procura entender como é que o mundo funciona, como é que as coisas são, e o que é certo ou errado, o que é bem e o que é mal, ele vai perceber isso no comportamento, na ação e nas decisões daqueles que são os seus espelhos, nesse caso os pais. Há conserto ainda, estou a perguntar, quando estão aqui a dizer isso, eu viajei logo para as redes sociais, porque os adultos que nós temos hoje estão a ser muito extremistas. Há pouca tolerância e diferença. Se nós observarmos nas redes sociais, eu começo a questionar como é que os pais que reagem assim vão educar as crianças e esses professores também. Como é que vão fazer isso? Não tem condições. Nós só conseguimos ser educados por pessoas que, por sua vez, já foram educadas. Porque uma pessoa só transmite o que sabe. Se eu não sei, eu não consigo transmitir. E essa questão da violência verbal, a violência nas redes sociais, é flagrante. Portanto, nós, se os pais, se os educadores são pessoas que são intolerantes a pensamentos, a ideias diferentes das delas, como é que vão conseguir transmitir aos filhos, valorizar, primeiro valorizar, porque se eu acho que é importante existir opinião diferente e tem direito de existir, e transmitir aos meus filhos essa ideia, né, da diversidade e de quando nós podemos ganhar com opiniões diferentes, com posturas diferentes. E indo para a sala de aula, como é que os professores podem trazer esses valores que devem ser aprendidos primeiro na sala, em casa, né, para ajudar a termos bons cidadãos na nossa comunidade? Eu sempre penso que a educação ela é uma tarefa de todos e há que ter cooperação e sinergia para se educar o cidadão. E uma criança que vem de casa, eu parto do princípio que ela precisa vir com esse mínimo, ela precisa vir com essa educação do lar, desses princípios que acabamos de falar, mas na sala de aula, principalmente, é onde aqueles princípios ou valores que em casa não são colocados em prova, devem ser trabalhados pelos professores, que em casa é muito fácil respeitar. Mas na sala de aula, quando é o igual, quando são os pares, o respeito é mais difícil. Então é aí que o professor entra para incentivar, para estabelecer esse equilíbrio, a tolerância, o entender a diferença, o aceitar a opinião contrária, o valorizar o outro, o ser solidário, a ideia do coletivo enquanto sociedade. Essas coisas o professor precisa trabalhar dentro da sala de aula ou achar espaço, e é aí que está o grande desafio, achar espaço nessa sobrecarga de tarefas para também educar. Parto sim. Era possível, não há como fazer isso transversal ou teria que ter uma disciplina, vamos abordar isso ou não? Eu acredito que terá que ser as duas coisas. Há que ter disciplinas que vai trabalhar a educação para a cidadania, vai trabalhar a educação moral, tem que ter disciplinas que vai trabalhar, e eu espero que brevemente a gente consiga ter isso no nosso sistema educativo,
disciplinas voltadas para a educação, por exemplo, financeira e coisas dessa natureza que preparam o cidadão para a vida, e não só para o conhecimento, mas para a vida. E as outras disciplinas que não são necessariamente disciplinas de educação pessoal ou de formação pessoal, elas também precisam ter essa leitura, essa abordagem transversal. Como é que se faz isso? Levando para a experiência prática. Então, quando o professor se foca muito naquilo que é o conteúdo, naquilo que é a técnica, e não aplica isso, e não ajuda o aluno a entender como lidar com isso na prática, os desafios, os problemas, os contrastes que isso traz, é difícil. Então, essa interdisciplinaridade ela precisa existir na matemática, na língua, na geografia, tanto quanto nas disciplinas de educação para a formação pessoal ou para a cidadania ou para a educação moral. É possível introduzir isso dentro do currículo? Por exemplo, já tivemos disciplinas próprias em Cabo Verde, ou é algo que deve ser a questão dos valores, deve ser algo transversal? O Zé disse aqui que pode ser ter disciplina específica e trabalhar da forma transversal. Eu penso que sim, eu concordo plenamente. É preciso ter disciplinas específicas relacionadas com essas temáticas, mas também a escola não é o único agente socializador. Não é? Nós partimos do princípio que as crianças, quando chegam à escola, elas já tenham uma bagagem, já saibam viver minimamente em sociedade, já tenham incorporado determinados valores e como o princípio também da identificação da autoridade, que muitas vezes falta em casa, e quando chegam à sala de aulas não reconhecem o professor como uma autoridade. A autoridade não é quem manda, a autoridade é alguém que ajuda a crescer. E isso tudo é fundamental. Agora, é importante também nós termos a percepção que a escola tem os seus desafios e está sobrecarregada. E normalmente quando nós temos muitos problemas na sociedade, nós olhamos só para a escola, só para a parte, o ensino formal, como a forma de resolver, ali que vão ser disciplinados, vão aprender, e é só um agente. Há a família, há os espaços públicos, a cidade educa, uma cidade organizada, uma cidade preparada, cuidada, em que tem atenção, por exemplo, aos mais frágeis, as pessoas com mobilidade, problemas de mobilidade, as grávidas. Portanto, uma cidade inclusiva está a educar. Portanto, essas crianças precisam aprender na escola, mas não de uma forma doutrinária. Precisam aprender vendo a fazer. Precisam fazer. Precisam de exemplos de como se faz e precisam ser estimulados a fazer. Porque só os valores teóricos não chegamos lá. Nós temos que ver isso. Quando as crianças saem da escola, suponhamos que já aprenderam essas coisas todas, quando saem da escola, elas devem praticar o que aprenderam. Porque senão não faz sentido. Como é que a cidade pode ajudar ainda a educar mais as pessoas, tendo a questão dos valores? A sociedade que nós vivemos hoje, falando de um modo geral, não só a cidade, mas a própria sociedade, enfrenta um desafio grande quando pensamos os valores. Porque hoje nós estamos num momento em que todo mundo, ou todas as pessoas, por mais pequena que seja, tem a percepção de que pode definir, de que pode criar os seus próprios valores, as suas próprias ideias, e vai se incutindo a ideia de que há liberdade para isso. Claro que existe a liberdade, mas esses princípios, eles são universais, eles precisam ser respeitados, e para que a gente não corra esse risco da liberdade virar libertinagem e naquilo que a gente falava há pouco, que é essa questão de estarmos vivendo sempre em meio a polêmicas, a desafios, a conflitos. Então, a minha reflexão e aquilo que eu sempre trabalho e aquilo que eu desafio é que tem que haver cooperação da família, da escola, que seja lá onde a criança, porque a gente fala muito dessa questão de educar e de incutir os princípios, muito principalmente nas crianças, que é um momento crucial, mas a equipa de futebol que ele vai, o teatro que participa, ou de dança, ou qualquer coisa que ele faça, é sempre um trabalho educativo e sempre tem ali, como a colega já mencionou, um agente que educa.
e se todo mundo intencionalmente, pelo exemplo, por uma consciência, pensando uma sociedade melhor, pensando cidadãos melhor, pensando que juntos podemos fazer isso ser algo melhor, se houver essa consciência, se houver essa intencionalidade, eu acredito que sim, conseguiremos manter esses valores, conseguiremos ter um mundo mais justo, mais equilibrado, onde as pessoas se respeitam, se ajudam e possamos crescer juntos. Então, é essa mentalidade que a gente precisa ter. Não é uma imposição, não é uma doutrinação. É apenas uma conscientização de que aquilo é o melhor para nós enquanto sociedade. Precisamos ensinar, preservar e principalmente dar o exemplo. Nós que já somos aí esses agentes na educação e na sociedade. Então, se todo mundo na nossa cidade, na nossa sociedade, colaborar com uma mentalidade de que eu sou um agente, que eu sou um educador e que eu sou aquele que preserva os princípios, principalmente praticando para que o outro veja, eu acredito que chegaremos a bom termo. Uhum. No fundo, só para complementar, no fundo é uma questão de assumir a responsabilidade. Nós todos temos responsabilidades individuais, mas temos responsabilidades com o coletivo, com a sociedade. E muitas vezes o que acontece é que nós tiramos o corpo fora. Ou seja, estamos tão virados para nós próprios, para a nossa vida pessoal, para os nossos interesses privados, que nós esquecemos do coletivo. E é uma responsabilidade de todos nós, quando nós falamos de valores, é um projeto coletivo. Nós temos que apostar em sociedades melhores para nós podermos viver melhor, com mais qualidade, termos uma sociedade mais democrática, mais justa, mais solidária. Portanto, nós vamos precisar disso tudo para a manutenção do nosso bem-estar. E por isso, todos os agentes são responsáveis e devem ser responsabilizados para a realidade que nós temos neste momento. Falando dos agentes, eu lembrei agora na questão da música que eu comentava com vocês antes do programa. Nós, quem temos esse espaço inicial de divulgação, é um espaço só para divulgar os jovens artistas desta região, para ter um espaço também. Sempre dizemos, as músicas não têm que ter palavrões e as músicas também não podem estar a atacar géneros e atacar ninguém. Ter uma mensagem positiva, letras boas. Mas numa sociedade que muitas vezes podemos encontrar pais em rádios de educação a permitir crianças e adolescentes a escutar músicas que têm um conteúdo negativo, que não transmita a questão do positivo, não salienta as coisas boas. Como é que ficamos quando nós temos pais em rádio de educação, em casa, não, se eu não deixar ouvir aqui, vai ouvir lá fora? Nós temos uma questão engraçada, que nós às vezes falamos de jovens problemáticos. Nós temos jovens problemáticos, temos alunos problemáticos, nós temos pais problemáticos. Nós temos pais que muitas vezes, primeiro, não cumprem com o seu dever e a sua obrigação de educar, de transmitir valores aos seus filhos, como é o papel deles fazer. E depois também são muito permissivos e há um problema de autoridade nas famílias. Alguém tem que exercer esse papel de adulto na família, de educar, de responsabilizar. Portanto, quando nós temos essas situações de permissividade, gerará também alguma confusão na própria criança, que é a definição do bem e do mal. E nós só vamos conseguir escolher o bem ou o mal se nós tivermos muito bem claras, essa fronteira tem que estar clara, do bem e do mal. O adolescente será mais difícil? Vai depender um bocado, lá está, do trabalho que for feito na sua formação, na sua socialização. Mas nós temos que pensar, falar também um bocado dos pais problemáticos. Porque há muitos pais que são problemáticos. Quando não fazem o seu papel, não têm nem sequer a noção do perigo do indivíduo que eles estão a formar e que depois chega a determinada altura que eles demitem-se, não conseguem controlar. Da sua responsabilidade enquanto pais. E entregam à sociedade. Portanto, há um autor
que é o Savater, que fala muito disso. Diz que as crianças devem ser educadas, formadas, num contexto principalmente familiar. Os pais devem assumir, pais ou educadores, não tem que ser necessariamente pais, um adulto deve assumir esse papel. Porque se não assumirem, se as crianças não aprenderem as regras, o que é bom, o que é mau, o que se pode fazer ou não, pela via amorosa, que é a via do afeto em casa, mais tarde será pela força, através de instituições públicas, tribunais, justiça, polícia e por aí fora. Certamente, porque se nós repararmos bem essa análise que acabamos de fazer, o perigo está exatamente em que muitos pais, por se sentirem cansados, atarefados, começam a terceirizar a responsabilidade da educação dos filhos. E isso é passado adiante para escolas, para outros meios, e um dos grandes perigos que, a meu ver, nós temos hoje é o acesso massivo à informação e que vem de várias ordens, e principalmente as crianças que ficam muito tempo assistindo. O pai não tem tempo para cuidar, então prefere colocar um dispositivo na mão da criança e ele assiste tudo. Assiste músicas que não devia, é influenciado por, hoje isso está muito em voga, influencers, produtores de conteúdos que às vezes não têm um filtro, e o pai, porque a criança está parada, está num local, está assistindo alguma coisa, não se preocupa. Ou a escola cuida, ou a internet cuida, ou alguém cuida. E essa criança, eu sempre penso na criança porque eu tenho um entendimento, principalmente no mundo que vivemos hoje, que as crianças com 6, 7 anos, 8 anos já têm quase tudo formado na sua mente, do seu caráter, daquilo que acredita, de como entende o mundo, do que acha que pode, que não pode. E se não houver um monitoramento, aquilo que a colega mencionou, já na adolescência você vai ter uma criança problemática, que não é uma criança problemática. A criança, ela nunca é problemática. É a conjuntura, é a educação, é o meio que ele se desenvolveu. Ou seja, ele apenas está reproduzindo aquilo que o meio lhe proporcionou ou para onde os pais lhe empurraram, para a internet, para a escola, para a rua, uma dificuldade. Então, os valores, eles são trabalhados nessas conjunturas e muitas vezes nesses descuidos que se tem com a educação de uma criança. E neste programa Sociedade Aberta, agora vamos ter também a participação de 2 professores que ouvimos na rua. O valor de ciência tem que começar a aprender dentro do currículo de educação. Tem um programa onde é que o professor, a partir da lá, tem aquele instrumento onde é que ele vai trabalhar com criança, aqueles valores que saber que é muito importante para a sociedade. Que, por exemplo, ensinar respeito, dar bom dia, boa tarde, ou posso entrar, e outras atitudes de envolver a sociedade. Porque se assim, sociedade sem valor é uma sociedade semente. Semente porque, primeiro, não tem conteúdo de valores. Depois, agora, também aqueles outros aspectos que não têm muito a dizer, formação para a sociedade. Porque se tem valores, cadê a sociedade? Pais têm um papel muito importante, porque pais têm que iniciar aquele aspecto, trabalhar aqueles valores, que escola, professores, tomar já também fazer aquele segmento de família. Tem que iniciar sim da família. Inicia tudo, aquele processo de valores. Valores não é só respeito, atitudes, comportamentos. Por exemplo, uma criança, quando vou falar a ele, então eu vou falar a um adulto, ele tem que saber que ele tem que esperar que o adulto termine a conversa, ou esperar entrar. Que é essencial. E cadê isso? Não é dia a dia de trabalho, tu te perder. Questão de respeito. Desrespeito e te perder, tio. Mas não te precisa resgatar isso. Hoje em dia, não estou na sala de aula, mas não te sofre teu maneira pode dizer. Falta de respeito de alunos, mas isso aí já é valores que tem que vir de casa. Não precisa trazer isso mais para as escolas também. Obrigado, por favor. Que os valores alunos têm resgatados também. Não tem alunos que te importar.
acho que é importante dizer não, pedir coisas assim de forma estúpida, né? Por dizer assim, mas não precisa resgatar tudo que já valores lá. Está com o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre educação e os valores históricos da família cabo-verdiana. Já sabe, pode participar, é só ligar para 594 9714 ou mesmo nas redes sociais procurar Sociedade Aberta e enviar tópicos, ou seja, pode enviar as suas questões para nós ouvirmos e vamos passar aqui para os nossos convidados. António Amoço, nós acompanhamos aqui os professores, dois professores. Eu gostaria que fizesse qual é a sua leitura do que disseram. Bom, eu concordo plenamente. Eu não estou a par do que se passa diretamente numa sala de aulas, mas eu acredito que os professores tenham imensos desafios, precisamente por causa desse trabalho que não foi feito, não é? Que falha, porque em casa a primeira socialização que a criança recebe é a primária, que é feita em casa. A criança, quando vai para a escola, já vai interiorizada, já está habituada a ter determinados valores, determinados comportamentos. E quando chega à sala de aulas, o professor já deve receber uma criança em condições para viver em sociedade. Porque nós não podemos esquecer que que a educação é libertadora e que nós temos a nossa origem é zoológica, nós somos animais. A educação é que vai nos libertar dessa condição zoológica para nos tornarmos seres humanos. Portanto, é através da educação. É desgastante, dá trabalho, exige autocontrole por parte dos educadores, mas tem que o fazer, porque é uma questão de responsabilidade. E às vezes os pais são chamados pelas escolas para... por causa dos alunos, dos seus filhos ou educandos, e chegam ali e têm uma postura ainda pior do que o aluno. Portanto, que é uma coisa assim, não é? A escola deve ficar de mãos na cabeça. Então, o que é que se passa? E a educação, viver, implica responsabilidade. E, normalmente, onde não há responsabilidade, não há culpa. Ou seja, se os pais não tiverem responsabilidade, não se sentirão culpados pelos atos das crianças, dos seus educandos. E isso é terrível. Vão atribuir a responsabilidade a quem? Quando eles demitiram-se da sua responsabilidade. O Zé também Moraes, enquanto especialista da área de educação, que olhar é que lança sobre o que disseram esses dois professores? Bom, eu prestei muita atenção naquilo que os professores falaram, falam da sua realidade, daquilo que eles têm em sala de aula, e o que me chama a atenção vem muito encontro daquilo que falamos aqui, que é esse processo da educação, que é as coisas precisam acontecer no seu tempo. Nós temos dois professores, um do ensino básico obrigatório e um outro do ensino secundário. Sim, e a questão que eles levantam é que recebem alunos na sala de aula, mesmo a que falou a respeito de alunos do ensino primário, mas esses alunos já não vêm prontos para receber a instrução que a escola vai oferecer, porque falta essa educação que vem de casa. E eu sempre penso e digo que a pessoa ela é educada em casa, a escola ensina, quem educa é a família. Então, se não há educação, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele fica totalmente afetado, porque o professor disse, o aluno ele acha que pode fazer o que bem entender, levantar da carteira, sair para a rua, levantar da carteira dele e provocar outro colega, ele acha que pode pegar o que é do colega sem pedir permissão, ele pode dirigir ao professor como se o professor fosse um colega, e isso não é coisa que o professor tem que parar o trabalho dele para ensinar que não é assim que se faz, isso é uma coisa que tem que vir lá desde a base, desde casa, da formação do aluno. Então, percebe-se que é nítido na fala dos professores que eles têm essa preocupação de que sentem que foi-lhes atribuído a responsabilidade de educar o aluno quando, na verdade, ele está ali para fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer
pensando que a educação já vem, já lá está. Tem um aluno preparado e educado que agora vai trabalhar apenas o ensino e isso não acontece. E quando ele tem que fazer o trabalho que devia ser feito em casa, o trabalho dele duplica e ele não vai conseguir fazê-lo, porque não é a função dele, não é a hora e talvez o momento já passou, como já mencionamos aqui anteriormente. Então o desafio fica maior. Então, de que forma, nós vamos voltar a essa questão para refletirmos melhor, de que forma os valores das famílias, né, podem ajudar a fortalecer a nossa identidade cultural e preparar esses estudantes para serem bons cidadãos? Eu vou sempre bater na mesma tecla de que, enquanto nós pensarmos a educação, enquanto nós pensarmos os valores... Cidadãos ativos, né? Isso. E quando nós pensarmos a sociedade país, como responsabilidade sua e responsabilidade minha, fica muito difícil. Nós temos que pensar a escola, nós temos que pensar a família, nós temos que pensar a igreja, nós temos que pensar as instituições sociais que trabalham com isso, como um juntar de forças, cada um fazendo a sua parte. Eu sempre vou bater nessa tecla. Os pais encarregados de educação lá em casa não podem culpar os professores de um mau trabalho. Os professores também não podem envolver o aluno para casa porque o aluno não é um bom aluno e então não está preparado. Cada um tem que fazer a sua parte e há que haver esse diálogo, essa comunicação, essa interação entre a escola e a sociedade e os outros órgãos para que a gente possa formar os cidadãos bem, dar-lhes oportunidade, dar-lhes instruções para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, não é tarefa fácil. As coisas acontecem muito rápido, as pessoas assimilam conhecimento, interpretam e usam nas suas decisões e na sua postura na vida como bem entendem, e se não é algo que já esteja interiorizado, começamos a ter aí os conflitos que temos, vivendo um mundo de muitas polêmicas, vivendo numa sociedade em que hoje é muito fácil, é muito atrativo e a gente vê que as pessoas se aglomeram à volta de onde tem alguma coisa que seja escandalosa, seja polêmica, seja duvidosa, seja que agride o outro, parece que isso chama alguma atenção, porque os valores estão sendo muito afetados. E essa é a preocupação que não só a escola, não só a família, mas toda a sociedade, todos os órgãos competentes precisam pensar. E eu concluo com a ideia de que tem que ser um trabalho junto, e esse trabalho junto não tem que ser na vontade, tem que ser na intencionalidade, tem que ser em programas, políticas e projetos que convergem para essa educação da sociedade como um todo. É possível termos esses cidadãos ativos mesmo, conscientes das suas responsabilidades, que fazem parte da sociedade e vão, sim, com esses valores, contribuir para o desenvolvimento do país? Claro que sim, claro que é possível. Nós temos sempre esperança na humanidade e na transformação, e a sociedade vai se transformando, os valores também, as pessoas. Agora, é preciso também nós termos a percepção que, quando nós falamos de valores, os valores são importantes porque nos definem a nossa identidade, quem somos, e nós somos avaliados também por outros devido aos valores que nós temos, e os valores orientam os nossos comportamentos. As pessoas, todos nós, temos essa obrigação, esse dever de passar valores, não só de trabalhá-los, de adquirir, porque nós vamos somando, nós vamos adquirindo mais valores, nós temos essa obrigação de adquirir, de transmitir e de defender esses valores quando são ameaçados. Temos um telespectador em linha, vamos atendê-lo. Elísio Pereira, a partir de São Domingos, é professor e quer também dar a sua contribuição neste programa, onde nós estamos a falar sobre educação e valores históricos da família cabo-verdiana. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhor jornalista. Tudo bem. Nós gostaríamos, que contribuição é que tem para dar a este programa enquanto professor? Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade. Há muito tempo que eu gostava de entrar em contato com esse programa de Sociedade Aberta. Há muito tempo persegui assim, piedosamente, não é? É um tema, e tem vários temas que também atingem a sociedade. Esse tema é de extrema importância para o que está fazendo na escola, com todo aluno. Como hoje em dia, no sentido de valores. Nem por acaso, hoje em dia, na Cabo Verde, e sociedade está completamente aberta.
Agora, muitas vezes, em nós que é autor, em nós que deixamos aqui, nós crianças, nós jovens, nós adolescentes, mesmo adultos, consciencializa. Mesmo está no mundo de transformação, no mundo digital, mas não trabalha na sociedade. Eu tenho que conhecer aqueles valores que os nossos pais nos deram, desde a antiguidade. Porque há muitos fenômenos que acontecem hoje em Cabo Verde que antigamente não aconteciam. Então, não tem integração. Mas onde que hoje em dia surge é todo fenômeno assim. Não tem mídia, não tem novas tecnologias, não tem todo acesso a jovens, a crianças. Agora, precisa saber apresentar. Então, eu preciso que todos os jovens, todo adolescente, todo adulto, volta para trás. Como esse falou ali, e dura Cabo Verde desenvolve desde muito tempo. Não se considera para Turcó como um país de passividade, um país de harmonia, um país de solidariedade. Então, hoje vamos ter que resgatar os valores do país. Portanto, aqui eu tenho opinião e muito na retaguarda, como professor, como educador, como pais, não tem que juntamente com a comunicação social, então, para as pessoas mas nós temos que transformar a sociedade. Então, olha, ainda tem tempo, nós temos tempo. Portanto, eu tenho que dar a minha opinião, porque eu tenho que trabalhar mais perto, ao senhor jornalista e a toda a equipa. Tá bom, agradecemos então a presença aqui, a participação de Elísio Pereira, professor, a partir de São Domingos. Começo nesta ronda, depois de ouvir este telespectador. Qual era também que faz o que ele disse aqui? E ele tocou em aspectos que vamos aproveitar para explorar também neste programa. Sim, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que deve ser essa a nossa mentalidade e postura. Ele disse que ainda temos tempo, ainda é possível fazer. Não temos que dizer, não há mais o que fazer, assim são as coisas, todo mundo se comporta assim, as crianças hoje estão mais precoces na assimilação das ideias, das definições e por aí. Mas ele disse, ainda é tempo. Eu acredito que sim, ainda é tempo de repensar, de refazer aquilo que é a nossa postura social, que são os comportamentos, aquilo que cada um de nós podemos fazer. Então, eu acho que o telespectador, ao pronunciar, ele fala com o coração e a mente de alguém que na sociedade quer fazer a sua parte e quer ver as coisas melhorar. Então, eu acho que isso é de suma importância acreditarmos. Se cada um de nós acreditarmos, como ele disse, e se cada um de nós fizermos a nossa parte, como ele mostrou disposto a fazer, eu acredito que é nessa mentalidade que nós vamos promover uma sociedade melhor, de cidadãos mais ativos, que cooperam, que solidarizam e que criam coisas para o bem comum. Eu penso que sim. E Antónia Monso também ouviu com atenção? Sim, ouvi e achei pertinente a questão da esperança, não é? Ainda temos esperança, há mudanças e também gostaria só de fazer deixar uma nota, que é a questão da desistência dos filhos ou do educando. Não é uma alternativa em contexto familiar. Porque muitas vezes nós ouvimos os pais ou encarregados de educação a dizer que já desistiram, já perderam o controle, já desistiram. Em contexto familiar, a desistência não existe. Nós colocamos um ser no mundo, temos que responsabilizar por ele e sabemos, obviamente, que temos que abdicar de muitas das nossas coisas, da nossa vida, para eles. Eu gostaria que esmiuçasse mais aqui abdicar como? Porque nós sabemos que há pais, que muitas vezes têm filhos, depois, vou deixar com outra pessoa porque eu tenho coisas para fazer. Eu gostaria que nos explicasse mais, abdicar como e porquê. Porquê que é responsabilidade de quem coloca no mundo o seu filho? Porque quem coloca no mundo uma criança é um projeto. É um projeto que a pessoa faz. Tem que assumir esse projeto. E o que acontece muitas vezes, e as pessoas esquecem-se disso, é que a partir do momento que eu coloco um ser neste mundo, eu vou ser responsável por esse ser. Portanto, eu não posso pensar em ter um filho e ter a vida que eu levava antes. Isso é incompatível. Então, se calhar, é preferível eu pensar se está no momento de eu ter essa criança. Se eu estou disponível para me abdicar de muitas coisas prazerosas que eu gosto
e de hábitos que tinha antigos em prol desse ser que está ali, precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de estabilidade emocional, precisa de disciplina, de rigor, de valores. Eu estou disponível para isso. Há pessoas que não estão e têm muitas crianças. Nessa questão, nós precisamos pensar que, enquanto pais encarregados de educação, precisamos abdicar, é necessário. Como a colega disse, a criança que temos, os nossos filhos que estão lá em casa, eles precisam desse tempo de qualidade. E não é só um tempo, eu penso sempre dessa maneira, não é só um tempo de qualidade no sentido de chamar a criança, vamos conversar sobre os assuntos, até porque nem sempre funciona, mas é esse tempo de qualidade de sair, um passeio, de ir à praia, de ter um tempo em família, de levar os filhos para a natureza e poder ter essa conversa mais descontraída num ambiente muito mais informal, que não é uma chamada de atenção. E, infelizmente, nós acabamos por relegar isso para outros. Não, já vai para a escola, na escola vai aprender isso. E não é. Tem que aprender em casa. Então, é necessário esse tempo de qualidade, mas é um tempo de qualidade prazerosa, é um tempo de qualidade que se dedica para o filho. Estou cansado, depois de um dia de trabalho, porque no conceito nosso hoje, pensamos muito enquanto pais de que, não, eu vou trabalhar muito para dar condição para o meu filho. E às vezes a condição que o filho precisa não é de melhor comida, melhor vestuário, ou que coloque ele na melhor escola, ou que tenha melhor mochila. Mas às vezes é aquela meia hora, aquele 10 minutos que o pai esteja ali, que brinca, que conversa, que passa um conceito, que percebe uma dúvida, que tem intencionalidade em prestar mais atenção, ver o comportamento, onde que eu posso corrigir de maneira pedagógica, de maneira clara. Então, a conversa, claro, é nossa aqui, mas a conversa é com os de casa. Preocuparmos e ter na nossa agenda, no nosso dia a dia, esse tempinho para educarmos intencionalmente, de qualidade e principalmente que os nossos filhos sintam que são valorizados. Eles não vão ter uma carência e depois sair por aí afora buscando suprir essa carência em qualquer coisa, em qualquer decisão e, por vezes, infelizmente, transgredindo os valores que buscam o suprimento dessa carência. Então, esse ambiente familiar ele é muito propício, necessário e precisa ser pensado dessa maneira. E eu pergunto, na escola ou na comunidade deve existir projetos que podem mesmo estimular a solidariedade, a questão do afeto, o amor ao próximo também? Com certeza. Na comunidade, normalmente há até aspectos que são mais eficazes serem apreendidos, determinados valores, fora do contexto formal. Porque normalmente quando vão para a escola já tem aquela coisa, né? Vamos para a escola, o professor é chato, nananã, vamos estar sentadinhos. Em contextos informais, são contextos propícios para incutir valores. Eu vou fazer, por exemplo, uma festa. Eu vou ensinar às crianças, ou uma festa, ou um passeio, seja lá o que for, nós temos que ter determinados cuidados. Temos que ter determinados cuidados com os vizinhos, para não perturbar. Nós temos que ter determinados cuidados ambientais, ou seja, o lixo que nós vamos produzir, os resíduos que vamos produzir na festa, nós temos que ter cuidado com eles, porque são nossos, somos nós que os produzimos. Nós temos que ter cuidados nas atividades, mesmo lúdicas, nós temos que ter atenção sempre nesses valores. Eles não podem estar de pausa, não podem ser intermitentes. Agora vamos ser todos preocupados uns com os outros, vamos respeitar o ambiente, amanhã há uma atividade e nós esquecemos. Está a perceber? Para resultar, para os valores poderem ser interiorizados, é preciso um trabalho permanente, contínuo. Senão não resulta. Porque já estamos quase a terminar. Eu pergunto também ao Zé, só mesmo para terminar, a comunidade tem esse papel, como disse a Antónia Amonso, que é um papel muito mais incisivo, muitas vezes, do que a própria escola, por questão da formalidade? Com certeza, porque
há maior liberdade, há maior interação, e essa interação ela pode ser intergeracional, e se pode desenvolver muita coisa na comunidade, como a colega já mencionou, a nível da reabilitação, a nível da sustentabilidade, a nível da ecologia, da revitalização, dos ambientes, dos lugares. Então, que as pessoas podem participar e o pai está ali com o filho, aquilo é muito interessante, porque não é só uma coisa do pai e do filho, mas é uma coisa da sociedade, é uma coisa do coletivo. Então, esses programas coletivos, quer sejam sociais, quer sejam de igrejas, de ONGs ou de qualquer projeto que se pensa na sociedade, isso ajuda muito as famílias. Então, tem que vir todo mundo, tem que vir a família, tem que vir a escola, tem que vir as instituições. Eu gosto de pensar isso todo. E quando ele funciona, é perfeito. Está bem, eu agradeço os dois por estarem aqui, por dedicar esses minutos das vossas vidas, também para ajudar também a contribuir para melhorar a nossa sociedade. Muito obrigado. Claro que sim, obrigado. E hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, falávamos sobre educação e valores históricos da família cabo-verdiana. Voltaremos a estar juntos na próxima edição. Vamos dar uma atenção muito especial ao combate à dengue, ou seja, vamos falar de prevenção e combate à dengue na próxima edição da Sociedade Aberta.